Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Conexão Legislativa. E eu trago aqui hoje para conversar com a gente a deputada Isa Pena, do PSOL. Ela que vai contar um pouquinho para a gente sobre o PL 631 de 2020, que institui o programa de proteção a policial civil gestante. Seja muito bem-vinda, deputada. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui na TV Alesp, que cumpre uma função social tão importante de levar informações e fazer essa ponte, que por vezes é tão difícil de ser feita, né? Entre aquela pessoa que está ali numa cidade do interior e a gente que está aqui no parlamento tomando decisões tão importantes, né? E apresentando projetos de lei como esse tão importantes. Então eu que agradeço. Sim, deputada, é importante a gente lembrar, né, falar muito de projetos de lei também em defesa da mulher e também em defesa da mulher policial, esse projeto de lei que é tão interessante. Eu queria que você explicasse, né, de forma didática aí para quem está em casa, para todo mundo entender o que é esse PL 631, da onde veio a ideia de trazer esse projeto para a Assembleia Legislativa. Tá, muito obrigada pela pergunta e pelo interesse. Bom, eu acho que talvez antes, rapidamente, de responder as tuas duas perguntas, eu queria contextualizar. Eu acho que não tem como falar sobre qualquer coisa relacionada à violência contra a mulher no dia de hoje sem resgatar o episódio lamentável que eu tenho certeza, sendo mulher, que atingiu a todas as mulheres como eu, que é o caso do jogador Robinho dos Santos, que o relato por si só é absolutamente nojento, assustador, violento. Então, esse mesmo jogador apontou o movimento feminista, do qual eu com muito orgulho faço parte. Movimento feminista esse que não é uma coisa só, né? Tem muitas aí linhas de pensamento do movimento feminista, enfim. E ele apontou o movimento feminista como o principal inimigo. Falou, infelizmente, né, que existe um movimento feminista. E apontou o presidente Bolsonaro como seu aliado, falou inclusive que faria um gol em homenagem ao Bolsonaro. Então isso diz muito do momento que a gente está vivendo. Eu não poderia começar sem falar isso. Bom, e eu acho que eu não poderia começar a falar desse projeto de lei, que é um projeto de lei que é fundamental para as mulheres que são policiais civis. E que sofrem, né? A gente sabe, nós sabemos, por conversar com as mulheres da categoria, pela preocupação que nós temos de forma que não faz distinção, né? A gente não faz distinção entre a mulher que é de direita, entre a mulher que é de esquerda, entre a mulher que é policial, a mulher que é professora, né? O meu papel na Assembleia Legislativa é justamente pensar em políticas públicas, propor políticas públicas na defesa de todas as mulheres, na defesa da liberdade das mulheres. E é justamente o que esse projeto vai tratar. O que acontece? A gente já sabe que no Brasil, a mulher, tem uma série de desigualdades já existentes no mercado de trabalho, né? No caso da categoria em si, das policiais civis, nós fizemos esse projeto em parceria com algumas mulheres do sindicato, que são associadas ao sindicato dos policiais civis, e essas mulheres nos contaram a realidade delas, a realidade profissional delas. Então, nós vamos ainda abordar outros temas dessa categoria, né? A gente pensou justamente em que estratégia que a gente pode começar a trazer e a desconstruir essa imagem que algumas mulheres têm do feminismo, né? Então, pegando esse primeiro problema, que eu repito, é só um problema de muitos problemas que existem, que essas mulheres enfrentam cotidianamente, esse problema especificamente esse projeto de lei especificamente trata sobre as mulheres policiais civis que estão gestantes, porque para vocês terem uma ideia, a mulher gestante na Polícia Civil, então a mulher que está prestes, vou dar um exemplo aqui que muitas mulheres citaram, essas mulheres, quando elas estão prestes, né, a um mês de dar à luz, elas não têm nenhum tipo, muito pelo contrário, na verdade, elas estão sujeitas a uma série de violências. Então, algumas mulheres nos relataram casos em que a mulher com um barrigão desse tamanho tem que correr para a cena de um crime,
E quando, por exemplo, né, alguns casos em que precisa de mulher policial, essas mulheres elas são de forma absolutamente arbitrária, colocadas naquela situação, né? Então você tá com, né, com uma barriga, aquele barrigão grande, mas não só isso, com sintomas típicos de qualquer gravidez, né? Que deixam qualquer mulher com sintomas de náusea, com sintomas de tontura, com sintomas de dor de cabeça, de cansaço extremo. Então são mulheres que têm que ficar de pé, às vezes tem que correr, sair correndo para a cena do crime. E a gente está falando de um crime, né? A gente não está falando de um trabalho. A gente está falando de uma mulher que vai se deparar com uma cena de violência, que, portanto, vai ter uma alteração hormonal, porque qualquer pessoa que é submetida a uma cena de violência, né, ela tem alterações fortes no seu organismo. A gente está falando de mulheres que teriam que estar em repouso, que teriam que estar aí cumprindo funções mais administrativas, funções mais ligadas à burocracia. Contudo, infelizmente, essas mulheres estão muito sujeitas à benevolência ou não dos seus superiores. E por vezes, quando essa benevolência não existe, e não é raro isso acontecer, né? Todos nós, por vezes, aí temos problemas no trabalho, enfim. Há casos em que a mulher gestante é perseguida, penalizada por estar grávida. Ou seja, ela já vem de um contexto de assédio e quando ela entra numa situação em que ela está grávida, ela começa a sofrer abusos específicos pela condição dela de gestante. Então, nós não titubeamos, né? A ideia foi dessas mulheres, né? Esses são os melhores projetos de lei, para mim, que eu gosto de apresentar. São os projetos de lei em que eu construo com a sociedade. E a Polícia Civil, só para finalizar e passar a palavra para eventuais outras perguntas, então esse projeto de lei ele vai proteger, né? Ele vai criar um protocolo de cuidado a policial civil gestante, né? Então, para finalizar, eu acho que é muito importante falar que a Polícia Civil ela precisa ser muito mais valorizada do que ela é no Brasil. A gente vive falando, ou pelo menos a gente vive ouvindo falar da tal da impunidade, né? E por que, se é que a tal da impunidade acontece, a impunidade acontece para alguns, né? Esse é o problema. A impunidade, essa tal da impunidade acontece porque a nossa polícia, que tem a responsabilidade, o dever de investigar e solucionar homicídios, por exemplo, solucionar todo tipo de crime, né? É a parte investigativa, né? Ela está absolutamente precarizada, né? A gente está falando de profissionais que não têm reajuste salarial, a gente está falando de profissionais que não têm concurso público e que, quando tem, demora-se 2 a 3 anos para serem convocados os aprovados. Ou seja, a gente está falando, na verdade, de um sucateamento deliberado da Polícia Civil. E a Polícia Civil, ela é muito importante para a democracia. É isso que é importante ficar claro. Porque ela é uma polícia, primeiro, com a capacidade investigativa, que eu já falei, com a prerrogativa de investigar. E segundo, ela é uma polícia que tem que ter autonomia em relação ao executivo. Então, diferentemente, né, da polícia militar, que está ali na prática, tá? Ainda que em tese deveria ter alguma autonomia, mas na prática, a polícia militar é diretamente subjugada pelo poder executivo, a polícia civil não. E por essa mesma razão sofreu todo o sucateamento, né, que vem acontecendo no estado de São Paulo. Então, essa não é uma realidade, na verdade, só de São Paulo, é uma realidade do Brasil como um todo. Esse modelo de segurança pública que a gente tem, que é absolutamente equivocado e ineficaz. Acho que o mais importante aqui é a gente trabalhar e ver o que está dando certo e o que está dando errado. Então, eu acho que são 3 aspectos, então, que esse projeto traz que são muito importantes. Primeiro, né, o mais direto, a causa dele, que é: vamos lutar para proteger as mulheres policiais civis gestantes
né? Isso é importante de passar esse recado, né? 2, vamos continuar, né, fazendo e construindo o movimento feminista. A declaração do Robinho só fez me deixar mais convencida desse lugar que eu estou e que pretendo estar até o fim da minha vida. E terceiro, vamos valorizar a nossa Polícia Civil. Vamos valorizar e cobrar do nosso governador João Dória que invista na Polícia Civil, que é a polícia que não tem doutrina, porque a gente sabe que na Polícia Militar há uma doutrina. O militarismo, ele parte disso, né? Ele existe a partir de uma doutrina, a partir de uma doutrinação, realmente, né? Então, isso não sou eu que estou falando, isso daí está presente nas cartilhas de formação, até na própria aprovação, no processo de aprovação da Polícia Militar. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse projeto de lei aqui. É um projeto de lei que me honra muito e que eu acho que é fundamental a gente abordar, porque muito se é falado sobre o que o feminismo quer, né? E é muita desinformação, é muita mentira que se diz, que se conta sobre a luta das mulheres. E esse projeto de lei é um projeto de lei para a gente iniciar um diálogo com a categoria. Né? Uma categoria que tem poucas mulheres, uma categoria que está batendo aí em 10% de mulheres. E essas mulheres sofrem muito, sofrem com vários tipos de problemas. A gente pegou um primeiro problema para iniciar, abrir um caminho de diálogo com uma categoria que, na nossa opinião, é estratégica para a preservação da democracia no Brasil. Exatamente, deputada. E a gente dá uma olhadinha lá no site da casa, procura os projetos, a gente vê que existem muitos projetos aí relacionados à Polícia Civil, relacionados a realmente a categoria. Mas eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu vi um que a atenção fosse para as mulheres, né? As mulheres dentro dessa categoria. E eu achei muito interessante, justamente porque a gente está num ano tão atípico, um ano em que começou uma pandemia e que estourou o número de mulheres que estão sendo agredidas, estourou o número de feminicídios. Então, realmente é um projeto que veio a calhar no momento certo. Faltava realmente isso e veio justamente após uma outra bomba, que foi essa que você acabou de colocar, sobre mais uma mulher sofrendo mais uma vez porque ela tinha bebido ou tinha deixado de beber. Então, realmente é uma discussão que a gente precisa trazer também. E a gente precisa de mais políticas públicas e conversar mais com as mulheres, não importa se ela está dentro da polícia ou se ela está dentro de um hospital, mas o respeito à mulher no geral. E não importa se ela está dentro de casa ou se ela está na rua. Então, eu achei realmente muito interessante a gente trazer essa discussão. E acho interessante principalmente porque o seu mandato foi até essas mulheres, escutou elas. Então, não é algo que veio da cabeça de ninguém, é algo que realmente elas trouxeram, os problemas que elas têm. E eu queria, deputada, também que você contasse um pouquinho pra gente do que você ouviu delas. Além de toda essa pressão aí na gestação, elas sofrem preconceito depois que voltam para a carreira, já com o bebezinho lá em casa, uma vida, mas ela volta sofrendo preconceito? Não, eu ouvi todos os tipos de relato que você puder imaginar, né? Mas essa questão que você colocou foi muito pertinente, foi uma questão que apareceu e de fato precisa ser mencionada, que é essa questão da volta, né? Da licença maternidade. Várias mulheres, quando retornam da licença, elas retornam e descobrem de um dia para o outro que elas foram trocadas de uma delegacia para outra. Elas foram jogadas. Então, veja, a gente está falando de uma cidade como São Paulo, em que, para você atravessar ela em um dia comum aí de trânsito, a gente está falando de 2h30 a 3 horas. A gente está falando de uma mulher com um bebê recém-nascido dentro de casa. A gente está falando de uma mulher que estruturou a vida dela, né? Igual todos nós fazemos. A gente estrutura a nossa vida a partir muito da onde a gente trabalha, né? Essa mulher, ela simplesmente pode voltar, então ela não tem nenhum tipo de estabilidade pós-licença, né? E é isso que o projeto, ele traz, né? É a necessidade dessa mulher ter estabilidade no sentido do lugar onde ela trabalha, né? Do local, da delegacia, onde ela trabalha, né? Por exemplo. Então,
essa mulher, imagine você com seu recém-nascido, né, na sua casa, você volta do seu trabalho e no dia seguinte que você chega para trabalhar, te avisam que você, na verdade, agora trabalha lá, sei lá, você tá na Zona Sul, trabalha lá na Zona Leste. Quer dizer, a gente tá falando de uma inviabilização. E assim, esse tipo de poder, se a gente tá falando que a gente quer reconstruir novas bases de igualdade entre homens e mulheres, né? Ou pelo menos bases que permitam a construção de uma igualdade entre homens e mulheres, a gente tem que pensar assim, as mulheres são 10% dessa categoria, as mulheres precisam ser mais. Elas precisam ser um percentual maior, né? Por quê? Porque a gente está falando de policiais civis que depois vão investigar feminicídios, né? A gente está falando de policiais civis que vão ter um papel e um olhar para a segurança pública, não pelo fato de serem mulheres, tá? Exclusivamente, mas pela representatividade mesmo que nós queremos e que o movimento feminista ele traz, né, das mulheres em todas as categorias. E a categoria dos profissionais de segurança pública, em regra, é muito masculinizada, é amplamente preenchida por homens. Se nós queremos mudar essa realidade, e isso é necessário para avançar em direção a um mundo mais igualitário, nós precisamos repensar os regimes de trabalho, para que esses regimes, eles não vão estar fazendo nenhum favor. Assim como nós não estamos fazendo favor nenhum para ninguém quando nós criamos os filhos, certo? A gente não está fazendo favor para ninguém. Dá um trabalho, não dá? Criar filhos? Imagina aí que eu não preciso falar isso. Então, se dá trabalho criar filhos, nós não estamos pedindo nenhum favor, nós estamos pedindo que os regimes profissionais e que as normas de cada categoria sejam justas. Entendendo aí que é a mulher que fica grávida, que há um período pós-gestação que o filho e o recém-nascido, ele depende muito da convivência, né, de estar perto, de poder ter acesso de forma fácil à mãe, né? Então, se nós estamos falando em construir um mundo mais igualitário, nós definitivamente temos que olhar, passar desse macro para as realidades mais micro. Então, passar a olhar a realidade de cada categoria. E foi isso que nós, junto com as mulheres, com essas mulheres maravilhosas, aliás, vale dizer que a presidenta do sindicato dos policiais civis em São Paulo é a primeira mulher da história. Me orgulha muito dizer isso, tá? Eu e ela, assim, a gente nem conversou sobre política partidária, sabe? Sei que nós temos provavelmente algumas diferenças, como todo mundo tem, na verdade, né? Mas é preciso se dizer, assim, a força que essa mulher tá tendo para colocar esses debates na categoria. Então, muito me honra fazer esse projeto de lei em parceria com a atual gestão do Sindicato dos Policiais Civis. Muito me honra, muito me honra. Quero mandar um beijo aqui para a doutora Raquel, inclusive, que é absolutamente competente. Além de uma profissional, uma pessoa maravilhosa, independente, sabe, a gente tem diferenças políticas, aí todo mundo vai falar, olha, a Polícia Civil é de esquerda. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de igualdade, então, assim, enfim, independentemente da sua seara, da sua posição política, eu acho que a gente está tratando aqui de questões muito básicas, quer dizer, se você não defende esse tipo de questão, você está defendendo o retrocesso da sociedade. E aí sim nós estaremos em diâmetros opostos. Mas graças a Deus, esse é ainda um setor muito pequeno da direita brasileira, que quer que a gente retroaja, né? Lá para trás, quando as mulheres mal podiam sair da cozinha, né? Os negros ficavam lá nas senzalas, né? Eram pessoas escravizadas, enquanto os LGBTQIA+, não saíam do armário. É preciso que esse setor da sociedade se conforme de uma vez por todas que nós não voltaremos para a cozinha, né? As pessoas negras não estarão voltando para as senzalas de forma nenhuma. E as pessoas LGBTQIA+, não voltarão para os seus armários, né? É preciso evoluir, é preciso avançar.
né? E essas coisas, eu diria que essas reformas, né, que são reformas pontuais, veja, eu até gostaria de fazer muito mais coisas do que isso, né? Quer dizer, eu tô ainda debatendo, a gente está ainda num patamar da sociedade em que a gente está debatendo sobre a necessidade de respeitar as necessidades específicas que não são só da mãe, são daquela criança também que está ali. E, portanto, são da sociedade como um todo, né? A gente não está falando de interesses femininos ou de privilégios femininos, não. A gente está falando de uma sociedade que abra todas as categorias e que reformule todas as categorias profissionais para receber, né, as mulheres sem que elas sejam perseguidas, sem que elas sofram nenhum tipo de violência, que isso é o que acontece hoje em dia, né? E isso nós não podemos mais tolerar. Nós estamos ao lado das mulheres que são policiais civis e que são policiais militares também, porque nós sabemos a realidade difícil que essas mulheres enfrentam nesse meio. Então, já me coloco aqui de antemão, assim, independentemente da tua ideologia, eu já atendi diversos policiais que chegaram no meu gabinete, que entraram em contato comigo através das redes sociais. Não faço esse tipo de distinção, não pergunto para a pessoa em quem que ela votou, em quem que ela vai votar. Óbvio, né? Isso deveria ser uma prática ética normal, mas infelizmente não é, então é importante de ser dita, porque você tem esse direito. Você, que é mulher e que está aí do outro lado, você tem esse direito, né? E eu não faço nada além do meu dever de estar dando voz a esse direito e pautando ele na Assembleia Legislativa. É para isso que eu fui eleita, né? Então, é um orgulho tremendo. É um orgulho tremendo poder ser. Gostaria que nós estivéssemos mais avançados, na verdade, né? Mas já que não estamos, fico feliz de poder fazer parte dessa história, né? Com muitas outras mulheres incríveis, maravilhosas que estão aí fazendo história também, né? Exatamente, deputada. E agora da questão também salarial, você também escutou que ainda tem muita diferença com essas policiais mulheres, elas ainda recebem muito menos do que os homens? Sim, essa foi uma outra questão que apareceu e apareceu na forma na forma de remuneração das gratificações, salvo engano, né? Há uma diferença já substancial. Então, assim, quem ocupa os cargos mais altos, quem, por meio das gratificações, acaba recebendo um salário maior e um menor, mas principalmente o que mais me marcou, e esse foi o primeiro de muitos projetos que não só nós, mas também a gente que vai aglutinar outras deputadas, né, na Assembleia que avançam, que querem avançar com essa pauta também. Mas a questão salarial ela está dentro de um contexto e eu acho que a primeira tarefa que nós temos é incidir sobre as restrições da mulher que é gestante, que é jogada de forma absolutamente a desconsiderar o valor dessa mulher enquanto profissional, a história que ela construiu ali naquele lugar, né? E acha realmente que, quer dizer, a mulher que é mãe não tem direitos, né? Então agora que ela tirou, a mulher que é mãe tá de folga. Quero ver a folga, né? Queria ver, pegar um recém-nascido e ver o trabalho que dá. Então, vai ser o primeiro de muitos projetos nesse sentido, porque a gente precisa, inclusive, desconstruir essa ideia de que debater sobre violência contra a mulher é um debate à parte da segurança pública, do modelo de segurança pública. Se nós queremos uma segurança pública que nos veja, que nos entenda como sujeitos, que nos entenda como sujeito detentores de direitos, nós precisamos mudar também quem são. Nós precisamos balancear, equilibrar quem são os sujeitos que representam a sociedade nessa categoria que cumpre uma função social imprescindível, insubstituível, né? Que é a Polícia Civil. Tá certo, deputada. E qual que é a sua expectativa aí de aprovação desse projeto? A gente sabe que a Assembleia vem discutindo, a gente tem deputadas que vem trazendo muito a questão da mulher. Então, qual que é a expectativa de vocês, mulheres da Assembleia, para a aprovação desse projeto? Deve demorar? Você acha que é algo que deve
acontecer mais rápido, por vocês estarem também pressionando para que isso aconteça, para que as pessoas olhem mais, para que o executivo, o legislativo olhe mais também para essas mulheres. Infelizmente, eu devo dizer que, ó, eu já tive uma experiência profissional anterior, né? Fui suplente de vereadora aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Por estar na política, ser militante do PSOL há alguns anos, já tive algum contato com o Congresso Nacional também. Mas devo dizer que a Assembleia Legislativa ela é absolutamente decepcionante nesse sentido. Ela é absolutamente engessada. E é preciso dizer isso, assim, até porque esse é meu jeito de fazer política. Eu falo muito diretamente a verdade para as pessoas, né? Então, vamos lá. Quem tem a prerrogativa de pautar qualquer projeto de lei que vocês puderem imaginar? O presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa decide o que entra e o que não entra em sessão para votação. Então, esse é o primeiro elemento, né? Nós temos aí um poder absolutamente concentrado. E também nós temos aí outro problema que é agora já tivemos aí a batalha, infelizmente, do 529, que depois de muita luta, foi muita luta mesmo, foi aprovado, mas que, se tudo der certo, vai cair na justiça. E agora nós estamos nos encaminhando para a votação do projeto de lei 627, que é o projeto, que é o orçamento, né, do Estado. A perspectiva de aprovação desse projeto, porque não há mais a perspectiva de aprovação de nenhum projeto de lei de vereadores, ou de vereadores, ou de deputados na Assembleia Legislativa. Agora, há sim uma força, e nós já começamos, na verdade, obviamente, né, assim, com aquelas deputadas que a gente já sabe que a gente pode contar, né, então a gente já tem as deputadas ali que constroem a CPI sobre o assédio, tem as deputadas ali que constroem a frente das mulheres. Eu aprovei um projeto na Assembleia Legislativa, né? Portanto, não é impossível, tá? Eu acho que seríamos maioria, inclusive, na casa. A pressão é justamente para que o deputado Cauê Macris coloque em votação. Pelo amor de Deus, esse projeto. Porque eu aprovei um projeto de lei que foi o dossiê Mulher Paulista, que é um projeto assim de uma fundamental importância para as mulheres, porque não há como combater a violência contra a mulher só com campanha na televisão. É preciso entender o território, é preciso fazer um mapeamento. O Fórum de Segurança Pública brasileiro soltou agora o anuário, mas antes disso tinha soltado um estudo sobre que justamente falava sobre a incidência de casos de violência contra a mulher durante a pandemia. E o estado de São Paulo era um dos estados que menos fornecia informações sobre informações fundamentais para você entender quem são as mulheres que estão sofrendo violência. Então, por exemplo, já existe no boletim de ocorrência um campo para ser marcado, né, quando a mulher for negra. Só que esse dado não é informado. Não é informado não porque a mulher diga que não quer informar, mas porque os servidores não são treinados para entender a importância daquilo. A importância dessa informação, quer dizer, uma coisinha desse tamanho. Né? Uma coisinha que não tem oneração nenhuma para os cofres públicos, já que tudo que a gente quer fazer se responde com não tem dinheiro, tá bom. Então, mas nem isso, que não tem oneração nenhuma. Então, qual que é o problema? O problema é que a gente tem a principal base de sustentação do governo Dória na Assembleia Legislativa, para além dos deputados, obviamente, que já são do PSDB, é a bancada fundamentalista, a bancada de algumas igrejas evangélicas. Não todas, é importante que se diga, que sejamos justos também com isso, mas a maior parte é quem tá ali, assim, e não abre com o governo. E essa bancada, você falou em combater a violência contra a mulher, essa bancada tá dando pulos. Então, a gente tem que... o governador tá fazendo uma opção política aí, né? De quem é o aliado dele, quais são os projetos, qual é a política que ele está aprovando enquanto governador do estado de São Paulo. Então, veja, eu acho que nós estamos em um momento em que, por mais difícil que seja a notícia, mas é importante que as pessoas saibam, né?
Até porque as pessoas vão me cobrar e elas têm absolutamente todo o direito e no meu entendimento, inclusive o dever, enquanto cidadãos, de cobrarem os deputados que elegeram, né, do que estão fazendo. Eu, por exemplo, acho que fui a deputada, se não fui uma das deputadas que mais apresentei projeto de lei voltados para a questão da pandemia. Mas, para ser justa também, foram mais de 100 projetos apresentados, né? Eu apresentei sobre a questão da violência contra a mulher, apresentei projeto de lei sobre a questão da violência contra a mulher, sobre o acolhimento das vítimas durante o período da pandemia, apresentei sobre o sistema penitenciário, apresentei sobre servidores públicos, apresentei para propor crédito para micro e pequenos empresários. Então, apresentei uma série de projetos. Nenhum desses projetos, dos mais de 110 projetos, acho que foram quase 120 projetos, salvo engano, a última vez que eu pesquisei, que eu levantei esse dado, estava por aí. Foram quase 120 projetos aprovados, quase 120 projetos apresentados sobre a pandemia. E quantos desses foram pautados pelo presidente? Nenhum. Nenhum. E, no entanto, o 529, que chega na casa para extinguir 10 empresas públicas, vem com regime de urgência e se passa o trator. Então, veja, há um problema político profundo, né? Seja no regimento da Assembleia Legislativa, seja no mandato do atual presidente da Assembleia, que é o Cauê Macris. Há diversos. O que eu me comprometo e o que eu acho que há muito espaço para fazer, né? Mas isso vai começar a ser feito com mais força ano que vem. As conversas mais óbvias, por assim dizer, elas já foram feitas, né? O projeto já foi apresentado para as deputadas que têm uma atuação na área também. Mas a gente quer falar com outros deputados, inclusive para que a bancada evangélica não apresente nenhum tipo de obstrução, né? Então, nós vamos já tentar costurar isso para no começo do ano que vem esse projeto ser aprovado. E aí eu conto muito com a pressão popular, né? A pressão popular de mandar um e-mail, de postar nas redes sociais, ou de, né, quem é mais engajado ainda, ir lá na Assembleia Legislativa, cobrar de cada deputado. Tem muitas formas da gente exercer a nossa cidadania hoje, né? Para quem não gosta de política, às vezes acha chato, também tem a forma hoje em dia da gente se manifestar. Então, essa é a informação que eu posso dar. Eu acredito que vai ser aprovado. Esse ano, não acredito que haverá espaço para isso, por conta da votação do orçamento e do atraso mesmo, né, que está na Assembleia por conta da pandemia e tal. Mas eu acho que será no ano que vem e acho que nós temos condições de aprová-lo. E aí o próximo passo como eu falei, eu já aprovei um projeto de lei na Assembleia Legislativa. O próximo passo é lutar pela sanção do nobre governador João Dória. Vamos ver se pensando em 2022 ele não pensa direitinho, não se sensibiliza com a nossa causa. Esperamos, né? Porque os dados aí são alarmantes, o que a gente vê acontecendo com as nossas mulheres. Deputada, eu queria agradecer que você tirou um tempinho para conversar com a gente, o espacinho da sua agenda, e parabenizar aí pelo trabalho que você vem fazendo, unindo mulheres, seja ela de que segmento ela for, sempre mulheres unidas para defender mulheres. Muito obrigada, deputada. Viva! Viva, viva! Viva! Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição, viu? Obrigada. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma da Rede Alesp no YouTube. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.